Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as peças gráficas que são produzidas a partir de um levantamento planimétrico cadastral georreferenciado. Então, as equipes vão para os núcleos, vão para as áreas, fazem os levantamentos de todos os pontos que são de interesse para regularização fundiária e depois passam esses pontos para os computadores e, através de alguns programas, eles são levantados e transformados em desenhos e também em memoriais. Nós temos que nos atentar muito quanto à apresentação desse desenho, desse resultado desses levantamentos. Por quê? Porque são essas plantas, essas cópias que são entregues, que a gente chama de plotagem, né, no jargão profissional, são essas plotagens que vão ser entregues às prefeituras, né, e para as equipes técnicas poderem analisar o resultado do seu levantamento e de toda o processamento da regularização fundiária, que são várias etapas, né? Então, a gente trouxe algumas informações, porque como é que funciona? Quando nós temos na tela do nosso computador um levantamento, curvas de nível, desenhos, nós podemos, a partir dos comandos dos programas, nós podemos ampliar, diminuir a imagem, né, que é o tal do zoom, que a gente chama. Eu posso verificar todas as informações e eu consigo ver, consigo enxergar. Então, um conselho que eu dou para todo mundo que trabalha com regularização fundiária ou com levantamento urbanístico é para depois que esse levantamento já está prontinho lá no seu computador, mande plotar, mande fazer impressão desses projetos, desses levantamentos, para que a gente possa enxergar os possíveis defeitos que eles possam ter, ou as informações que estão faltando, ou linhas que sumiram, para que a gente não tenha devolutiva da prefeitura, comunique-se, como a gente fala em muitos locais, para que seja refeito, ou seja, um retrabalho. Então, a gente tem algumas informações. Essa daqui, que eu vou apresentar para vocês, é uma área muito extensa, tá? Como vocês podem ver, uma área grande. E esta área eu tenho um núcleo. Este núcleo que a gente vê em preto é um núcleo grande e é um núcleo com bastante conceituado declive e aclive, ou seja, uma região de montanhas, tá? Montanhas, depressão e que essas informações, quando a gente passa para a planta nessa escala e nesse tipo de desenho, fica impossível da gente analisar. Aqui onde vocês podem ver as manchas, que eu não tenho linhas divididinhas, são as curvas de nível e provavelmente uma acentuada depressão ou um aclive acentuado. Não dá para informar nessa planta para vocês, por quê? Porque eu não consigo ver as cotas. Então, eu não identifico as curvas de nível, não identifico as cotas para ver onde é a área mais alta, onde é a área mais baixa. Eu não consigo ver os georreferenciamentos. E o pior, para quem lê, né? A tabela de georreferenciamento, eu não consigo enxergar, porque ele é um produto que ficou muito juntinho na hora que a gente faz essa impressão, tá certo? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, e eu só vou conseguir verificar se está ok ou não quando eu fizer essa impressão. Então, a gente mostrou uma que está complicado de ver, vamos mostrar os pontos nela sem as curvas de nível. Aqui é a mesma área, com os pontos, eu enxergo os pontos, tá certo? Que são esses pontinhos pretinhos aqui, que eu enxergo muito mal, eu não defino. Eu não sei se isso é um A, um B, um C, um P, eu não consigo enxergar nessa planta qual é esse ponto e não consigo conferir na tabela, tá? Então, essa escala de apresentação para a gente ficou muito dificultada.
nós temos uma outra planta, que esta, no caso, eu já tenho. É uma área extensa também, mas eu tenho uma ótima definição das curvas de nível. Olha, isso é uma curva de nível, eu tenho a cota de nível bem definida, eu estou enxergando que é 17, 16, 15, 14. Então, eu enxergo que isso é o ponto mais alto e ele vai baixando, né? Daqui para lá, eu consigo ver toda a extensão do meu perímetro, consigo enxergar bem o ponto de georreferenciamento, que é este aqui, e a tabela também está perfeita. Então, é só uma planta que eu consigo enxergar. Uma coisa importante para a gente falar no caso dessa planta, que eu tenho as coordenadas geográficas e cartográficas, né? Que a longitude, latitude e longitude, ela está bem definida. Isto aqui é um georreferenciamento do perímetro do núcleo. Então, aqui dentro eu ainda não tenho os lotes, não tenho as quadras, não tenho as ruas. Bom, neste caso, nós temos um perímetro georreferenciado que eu já consigo enxergar as curvas de nível, consigo enxergar as cotas de nível, consigo enxergar o limite, né, o perímetro ou o polígono, que é este aqui, certo? Nós temos as coordenadas geográficas e cartográficas, latitude e longitude. Nós temos a cota dessas coordenadas, coordenada do polígono, georreferenciada, com curva de nível. E o que falta neste projeto que a gente tem que colocar? Nós temos que identificar. Eu tenho que colocar embaixo do projeto que é uma planta de perímetro ou de polígono escala tal. Para a pessoa que for analisar, se ela tiver necessidade de fazer alguma medição em escala, ela pega o escalímetro e vai lá fazer essa verificação. Nós temos todos os pontos georreferenciados que eu consigo identificar, né? Aqui no caso M1, M2, ou todos eles eu consigo identificar. O que eu faria se fosse um desenhista desse levantamento? Eu deixaria um layer mais claro, uma linha mais fininha nessas curvas de nível. Por quê? Porque para a gente isso é um segundo plano. Essa é uma informação que tem que ter, mas o meu primeiro plano que tem que ficar mais visível é o perímetro do núcleo, tá certo? E aqui na lateral nós temos os pontos georreferenciados com as coordenadas, azimutes e distâncias. Então, neste caso, nós temos a seta norte, que é importante em todos ter, né? A localização do norte, sul, leste, oeste, que é obrigação. Nós temos que ter nas plantas todas as legislações de topografia, nós temos que ter elas na ponta da língua. Então, não basta eu fazer o levantamento certinho lá na área. Eu tenho que explicar para quem está lendo o que eu levantei. Como esta é uma planta só de perímetro, ela está ok. Vamos à próxima. Bom, neste projeto, nesta planta, então eu vou falar, pessoal, como uma analista, tá? Como uma analista está vendo este desenvolvimento, essa planta, este processo. Aqui é um perímetro com a divisão das quadras. Como é uma área muito grande, nós podemos, para ficar mais fácil para análise, porque eu tenho que ter todos os pontos já referenciados de todos os lotes do perímetro e das quadras, enfim, eu tenho que ter as tabelas. Então, para facilitar, nós podemos apresentar esta em pranchas separadas. Então, você vai ter uma prancha maior. Primeiro eu faço um levantamento planimétrico cadastral já referenciado, indicando o perímetro, com as curvas de nível, com tudo direitinho, como eu expliquei na planta anterior. Aí, nesta próxima planta, eu vou indicar as quadras e para facilitar o entendimento de quem analisa. Só que aqui, vamos lá, eu preciso identificar o perímetro inteiro. Então, para mim, nesse caso, para eu identificar esse perímetro está complicado, então eu teria que fazer de uma espessura diferente de layer
o perímetro certinho do núcleo. E aí depois identificar as quadras. Vocês podem ver neste caso que as quadras estão bem identificadas. Eu consigo ver direitinho. Uma coisa importante, tudo que eu for informar, gente, é um desenho técnico. Então, quem vai analisar é o técnico, e o que eu tenho que apresentar é baseado em normas, em ABNT, NBR, tá? Então, todo profissional que faz o levantamento planimetro cadastral tem as suas normas, a sua legislação, que é a 13133, a 17047, me perdoem se eu erro, que são muitas normas. Eu também tenho norma de desenho. Então, neste caso, o que é uma quadra? Uma quadra é uma área delimitada por ruas, avenidas, córregos, rios, enfim. Quando eu for, porque a quadra, eu faço a nomenclatura, o desenhista, o projetista ou o topógrafo que vai fazer a nomenclatura para facilitar a vida da análise. Então, lote 3, 4, 5, 6 da quadra A, lote 3, 4, 5, 6 da quadra B. Então, fica mais fácil a identificação e mais fácil os memoriais para a gente fazer essas divisões. Então, a pessoa que está dividindo isso em quadras, ela tem que saber do que se trata, a não ser que sejam quadras oficiais, já nominadas pela prefeitura, daí eu vou ter que seguir a indicação da prefeitura, o que é muito difícil, porque são áreas irregulares. Então, a prefeitura não tem esse levantamento, não tem o cadastro das áreas, né? Então, uma coisa importante a se dizer, eu tenho que ter as coordenadas, que eu não tenho aqui, né? Não tenho as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Eu tenho que ter a indicação da curva de nível, que pode ser de 5 em 5 metros, tá certo? Falta a indicação da planta. Eu preciso saber o que é essa planta. Eu preciso explicar para quem está olhando que esta é uma planta de divisão de quadras. Tem que estar embaixo e tem que estar com a escala certinha. Seta norte, e, enfim, todas as informações necessárias para o entendimento desse projeto, desse processo que você quer que seja aprovado. Esta outra planta, eu tenho algumas informações e tenho outras que estão faltando. Então, vamos lá. Se atente, você, desenhista, projetista, arquiteto, engenheiro, que eu preciso ter as linhas das coordenadas, tá? Aqui eu fiquei com um ponto com uma marcaçãozinha. Isso para a gente não serve, eu tenho que ter uma linha de coordenada, que pode ser bem fininha, para identificação. Se eu verificar aqui, olha, eu não consigo enxergar a coordenada, eu preciso fazer com um tamanho de cota maiorzinho para a pessoa poder identificar. Neste aqui, eu já tenho a divisão dos lotes. Isso eu tenho um núcleo, e este núcleo está com a divisão dos lotes, e eu não sei se dá para enxergar, eu vou melhorar um pouco isso. Também tenho a sombra da edificação, certinho. Então, eu preciso ter o quê para informar num levantamento topográfico, planimetro cadastral já referenciado da área com os lotes? Eu preciso ter os lotes, todos eles já referenciados, com os pontos já referenciados. Então, neste lote eu tenho os pontos de georreferenciamento, tenho as dimensões, frente, laterais, fundos, eu tenho a metragem do lote, tenho a identificação do proprietário, e tenho a sombra da edificação. Outra coisa que eu preciso ter é o número de pavimentos, que ele não precisa necessariamente estar na planta, para ela não ficar muito poluída se for uma área muito grande. Eu posso fazer uma tabela na planta, deixar numa das partes da planta um quadro dizendo lote tal, quadra tal, 2 pavimentos. Lote tal, da quadra tal, 3 pavimentos. E o restante, que tiver um pavimento só, você coloca. O restante das edificações são de um pavimento. Também, aqui, falta a identificação da planta. Planta tal, escala tal, tá? E sempre usando
Se atentem aos layers, gente. É o que lá atrás a gente aprendia com as penas das canetas. 01, 02, 03, 04, 05, 06, da mais fina para mais grossa, né? Não é muito certo falar assim, mas é da mais fina para mais grossa, as espessuras de linha. A gente tem que observar aqui. Eu estou com um perímetro bem marcado, só que o lote está muito fininho. Então, o que eu teria que ter? Perímetro, lotes, sombra de edificação, curvas de nível. Eu tenho que todas as vias, elas têm que ter a distância, né? Eu tenho que ter a largura das vias, eu tenho que saber se tem poste, se tem árvore isolada, se tem boca de lobo, se tem sarjetão, sarjeta, se eu tenho aquelas caixas de inspeção que normalmente a gente tem de água ou de esgoto, tem cidades que estão escrito rede de tubulação, que são as que a gente faz a verificação, são os postos de verificação, a gente tem que ter. Se eu tiver poço, eu tenho que ter. Se eu tiver algum tipo de fossa, eu tenho que ter, tá? Tudo que tem na área tem que estar representado na planta do meu perímetro. Então é assim, mandem para mim as dificuldades que vocês têm, que eu vou procurar apresentar as plantas e vamos tirar essas dúvidas todas.